Alma, espírito e perispírito. Qual é a diferença entre essas três coisas? E a gente vai abordar isso de dois aspectos diferentes. Primeiro, no aspecto do livro dos espíritos. Segundo o livro dos espíritos, espírito seria a individualização do princípio inteligente. Então existe um princípio inteligente, uma fonte da inteligência, que em algumas vertentes esotéricas se chama de mônada. E aí, quando uma parte desse princípio inteligente se individualiza, se separa do resto, ele assume as características de espírito. Então, a individualização desse princípio inteligente seria a definição de espírito segundo o livro dos espíritos. E esse espírito ele não possui forma, ele seria como uma chama ou uma fumaça. Uma analogia muito possível seria a que acontece nos Cavaleiros do Zodíaco, quando o Shiryu está na casa de Câncer e seu espírito é enviado para o Sekishiki. E o que a gente vê é aquela chama saindo e se encaminhando para o outro mundo. Essa seria a definição mais próxima do que é um espírito, segundo o livro dos espíritos. Então, o espírito seria algo amorfo, não tem forma, seria como uma chama, uma névoa ou uma fumaça, alguma coisa assim, concentrada em um determinado ponto e sem uma forma específica, pelo menos para nós aqui encarnados. Tá bom, mas não é essa representação que a gente vê nos filmes, nem que as pessoas que conseguem ver espíritos relatam. As assombrações que aparecem por aí, que às vezes são fotografadas, não são desse tipo. Então, o que é esse contorno? Esse negócio vaporoso que tem a forma humana, da mesma forma que o nosso corpo. A isso se dá o nome de perispírito. O perispírito ele é vaporoso, translúcido. Ele consegue atravessar as paredes e diversas coisas materiais. E ele tem a forma que o nosso corpo tinha aqui quando estava encarnado. E ele também pode ser manipulado, pode ser alterado segundo a vontade de alguns espíritos. E aí espíritos mais adiantados intelectualmente conseguem manipular melhor a forma do seu perispírito. Então, o espírito, aquela chama, aquela fumaça, aquele negócio disforme, possui um campo de atração material. Esse campo vai atrair a matéria do planeta no qual aquele espírito está e vai formar o perispírito. Sim, o perispírito é formado de matéria, mas não qualquer matéria. Não é uma matéria densa, como a matéria dos nossos corpos. É uma matéria mais sutil, mais quintessenciada, é o que nos dizem os espíritos. E aí não é nenhum absurdo nós pensarmos que possa existir matéria numa faixa de frequência, num espectro da matéria, diferente do espectro ao qual nós estamos acostumados a detectá-la e a vê-la. Você não é capaz de detectar todo o espectro da luz. Você não vê o infravermelho nem o ultravioleta. Você também não é capaz de ouvir o infrassom nem o ultrassom, apesar do seu corpo ser capaz de detectar de alguma forma esses sons além do espectro que o nosso ouvido é capaz de detectar. Porque então não seria possível que exista um espectro da matéria além do que nós somos capazes de ver ou do que os nossos instrumentos são capazes de detectar. E, para comprovar o meu ponto, eu cito a matéria escura, uma matéria que nós sabemos que está lá, porque é possível calcular através da gravidade, mas que nós não conseguimos nem ver e nem detectar. Então, o perispírito seria uma matéria muito rarefeita, muito pouco densa, formada de partículas mais sutis que existem aqui no nosso planeta. E se um espírito estiver vivendo em outro planeta, ele precisará de um outro perispírito. Ou, melhor explicando, o campo de atração do seu espírito irá atrair a matéria mais rarefeita daquele planeta. E para que o espírito possa animalizar a matéria, ele precisa do perispírito. Então, o perispírito é quem vai fazer a ligação entre o espírito e o corpo. Sem o perispírito, não há a vida como nós conhecemos. Não há a vida animalizada. E uma vez que o corpo
perca a ligação com o perispírito e aí acontece o desencarne. Esses dois são ligados pelo que a gente chama de cordão de prata. Essa é a denominação comum em diversas religiões e correntes esotéricas. Tá, mas e a alma? O que seria a alma? Segundo o Livro dos Espíritos, a alma nada mais é do que o espírito quando ele está encarnado. E a aura seria a emanação da energia existente nesse perispírito. Então, aquilo que as pessoas que são videntes ou que veem assombrações conseguem ver seria a união do espírito com o perispírito, o que é genericamente chamado por todos de espírito. Já a abordagem do livro Perispírito, que seria como se fosse uma enciclopédia do espiritismo só para tratar do perispírito, a abordagem lá é muito melhor, na minha opinião, do que a abordagem do Livro dos Espíritos. E ele pega várias passagens de diversos livros, não só de Allan Kardec, mas também declarações do Kardec, assim como de André Luiz, como de Leon Denis e de outras tantas figuras importantes no Espiritismo. E lá ele diz o seguinte, que esse princípio inteligente individualizado, esse seria a alma. A fonte da nossa inteligência seria justamente a alma. E que essa alma teria esse campo atrativo, e esse campo atrativo atrairia a matéria mais sutil, mais quintessenciada, e formaria o perispírito. Então o perispírito continuaria sendo aquilo que envolve o princípio inteligente individualizado, que no Livro dos Espíritos é chamado de espírito, e no livro Perispírito seria a alma. E aí ele diz que o espírito seria a junção da alma com o perispírito. E é isso que você veria se você fosse vidente, e é isso que você vê quando você está vendo uma assombração. E essa definição, ela é muito melhor do que a definição do Livro dos Espíritos, na minha opinião, já que ela é mais aderente ao nosso dia a dia, vendo a alma como a fonte da nossa inteligência, o perispírito envolvendo a alma e sendo o espírito a junção das duas coisas, alma mais perispírito. E ele não fala isso da cabeça dele, ele fundamenta nas próprias palavras de Allan Kardec e dos espíritos em diversos pontos da doutrina espírita. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro para você a diferença e o que significa alma, espírito ou perispírito. Então, se você gostou do vídeo, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, aperta o botão de like, deixa um comentário, encaminha o vídeo para os amigos e até o próximo vídeo. Fique bem, a gente se vê.